Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, falando pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Só que agora, para a gente falar de filosofia, vamos falar de Escola de Frankfurt. E assim, vocês, mesmo sem saber, já estão aprendendo sobre a Escola de Frankfurt há algum tempo. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre a Escola de Frankfurt, a gente fala de uma escola de pensamento filosófico que surgiu lá na Alemanha, na virada do século XIX para o século XX. E essa escola de pensamento, ela era uma escola de pensamento preocupada em entender a mídia, os meios de comunicação, entender principalmente as mudanças que a mídia e os meios de comunicação acabavam acarretando e trazendo e gerando nos indivíduos. Porque uma coisa é inegável. Você, eu, todos nós somos amplamente influenciados em nossa vida pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelas redes sociais, pelo celular. Ou seja, os meios de comunicação e os meios de informação acabam sendo meios que, de alguma maneira, alteram um pouco de quem nós somos. E essa preocupação ela ocorre já há muito tempo. É claro, os meios de comunicação foram mudando, mas a preocupação ela sempre existiu. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender que isso começa a se ter preocupação, como eu falei para vocês, na virada do século XIX para o século XX. E a Escola de Frankfurt, ela começa a ter um destaque acerca do tema lá nos anos 20. Escola de Frankfurt, o nome vem da cidade de Frankfurt, na Alemanha, onde existia realmente uma escola de pensamento filosófico que tratava e se preocupava sobre esses temas, de como a mídia molda e controla a todos nós. E aí, quando eu falei para vocês que vocês estão estudando sobre isso já há algum tempo, mesmo sem saber, é porque a Escola de Frankfurt ela tem alguns autores. E alguns desses autores a gente já estudou esse ano. A gente lá no comecinho da nossa trajetória esse ano aprendeu em sociologia sobre Horkheimer e sobre Adorno. Se você não se lembra de Max Horkheimer e de Theodor Adorno, são aqueles autores que a gente trabalhou quando a gente falou sobre indústria cultural. Lembra que a gente conversou sobre indústria cultural, aquela ideia de uma indústria que produz cultura com intenção de ganhar dinheiro? Quem criou aquele conceito foi Max Horkheimer e Theodor Adorno, que inclusive são os maiores nomes da chamada Escola de Frankfurt. Além desses dois aqui, nós também já estudamos Habermas. Eu falei para vocês, é o cara que está vivo. Lembra que eu falei com vocês que é um dos poucos filósofos que estão entre nós, vivo, produzindo, né? É o Habermas. Ele também faz parte dessa escola de Frankfurt. É um autor já que vem depois, né? Já é um tom um pouquinho mais recente que os demais. E na aula de hoje, vamos falar de outros dois autores que vocês não viram ainda sobre a escola de Frankfurt. Vamos falar de Marcuse e vamos falar de Benjamin, tá? Herbert Marcuse e Walter Benjamin são os autores que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Belezinha? E aí fica uma dica para vocês. Quem por acaso perdeu a aula, não assistiu, cara, volta lá depois na plataforma, para quem for assinante, e assiste a aula que a gente falou sobre Adorno e Horkheimer, tá? Tá em Sociologia, o tema da aula, se eu não me engano, é Cultura e Ideologia.
tá? Porque é uma temática muito recorrente na prova que vocês têm que olhar. E depois também dá uma olhadinha na aula que a gente teve sobre Habermas, que também é uma temática importante. Mas hoje vamos falar de Marcuse e de Walter Benjamin. Show de bola? Vem comigo. Quando eu falo do Marcuse, né, eu falo de um autor menos famoso da Escola de Frankfurt. Ah, como assim menos famoso? Comparado ao Adorno, comparado ao Habermas, ele é um autor que, na verdade, as pessoas comentam menos. E por comentarem menos, acaba também sendo um pouco menos cobrado no vestibular. O Marcuse, comparado ao Adorno, cai menos. Mas isso não quer dizer que ele não caia. Pelo contrário, ele é um autor que, na verdade, ele começou a ser cobrado recentemente. As primeiras questões sobre Marcuse são agora, de 2018, 2019, e ele vem aparecendo em alguns Enems nos últimos anos. Esse cara aqui, ele é um cara que ele fala, né, sobre um processo de crítica ao capitalismo, mas ele usa a crítica ao capitalismo muito mais para dizer que o capitalismo controla um pouco de quem o homem é. Ué, Leandro, como assim controla um pouco de quem o homem é? A ideia do Marcuse é que o capitalismo limita um pouco da nossa inspiração, limita um pouco dos nossos desejos, limita um pouco a nossa liberdade. E vamos combinar uma coisa? Não tem que ser nenhum gênio para perceber tudo isso. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu, Leandro, a primeira aula que eu dei no dia de hoje... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando no funcionamento das articulações. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques. Consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Facilita com o Bradesco. Ah, você também vale ouro. Tudo isso. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu, Leandro, a primeira aula que eu dei no dia de hoje, hoje é uma segunda-feira, dia 23, a primeira aula que eu dei hoje foi às 7 da manhã. Eu dei uma aula de 7 da manhã e dei aula pela manhã toda, até 1 da tarde. Depois de 1 da tarde, eu saí do colégio onde eu estava e eu fui almoçar. Fui almoçar, almocei e vim aqui pro Enem. Aqui no Pro Enem, eu participei de uma reunião, depois da reunião eu gravei... um vídeo que vai para a rede social, depois eu gravei algumas questões que vão para a plataforma e agora eu estou aqui tendo aula com vocês. Repara que eu fiquei de 7 da manhã e já são agora 6h38 e eu estou aqui trabalhando com vocês. Vou sair daqui hoje 7h15, vou chegar em casa umas 8 horas. Então repara, é óbvio que se eu fiquei de 7 da manhã até as 8 horas da noite trabalhando, é óbvio que eu tenho menos tempo e menos espaço para os meus desejos, para as minhas vontades. Ou seja, o que o Marcuse está dizendo parece óbvio. O capitalismo, esse sistema onde eu preciso, evidentemente, trabalhar, ganhar dinheiro, é um sistema que, de alguma forma, me reprime. Reprime meus desejos. Reprime aquilo que eu entendo, né, como sendo a minha liberdade. Só que o Marcuse vai falar sobre isso a partir de um conceito. Um importante conceito chamado o homem unidimensional. E esse é o conceito que a gente vai trabalhar sobre Marcuse na aula de hoje. Que é um conceito que vem desse livro aqui, um livro chamado O Homem Unidimensional. O que é esse homem unidimensional? Marcuse vai dizer que o homem, por estar muito envolto do capitalismo, por estar muito dentro desse sistema onde ele precisa lucrar, ganhar dinheiro, enriquecer, buscar uma melhora de vida constante baseada na renda, esse homem que vive no capitalismo acaba se tornando um homem que não consegue ter tempo, não consegue ter espaço, não consegue ter condições para gerir a sua liberdade. E esse homem, então, começa a se tornar um indivíduo que se baseia e começa a pensar de acordo com as influências que estão dentro dele. Influências essas que vêm da mídia. Influência essa que vem de aspectos midiáticos. Então, se eu, Leandro, vamos voltar ao meu exemplo, trabalho de 7 da manhã até as 8 da noite. Se eu, Leandro, chego em casa cansado, vou comer, vou sentar, ver uma televisão e vou dormir. Naturalmente, a partir desse momento, eu me torno um indivíduo que tem pouco tempo para refletir, para pensar. E isso, para o Marcuse, acaba se tornando uma lógica onde
Eu, por estar dentro de um sistema, acabo me adequando a uma única forma de pensar e uma única forma de agir. O que o Marcuse está chamando aqui de homem unidimensional é um homem alienado, que seria o que o Marx diria, mas ele coloca de outra maneira. Ele fala que esse homem, ele começa a criar um modelo único de pensamento. E ele fala que dentro do capitalismo, as pessoas começam a se parecer, devido à influência midiática que molda e vai controlando esses indivíduos ao longo do tempo. E essa influência midiática que vai moldando a todos nós, vai criando um padrão de consumo. Ué, Leandro, como assim um padrão de consumo? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? O primeiro, gente, não é pra ninguém ficar ofendido aqui, tá? É só exemplo, por favor, e quando eu falo ninguém ficar ofendido, é que às vezes a gente fala dessas coisas, as pessoas, meu Deus, ele tá... Calma. Já repararam, já viram aquele copo que faz muito sucesso hoje em dia? É o copo Stanley, né? Cara, o copo Stanley, ele existe há mais de 100 anos, vocês sabem disso. A marca Stanley é uma marca centenária, era uma marca de camping. Camping. As pessoas compravam um copo Stanley para guardar líquidos para ir pro camping. Problema nenhum. Só que, de um tempo para cá, alguns influenciadores, alguns jogadores de futebol, algumas pessoas começaram a divulgar o copo Stanley como um copo sendo utilizado para bebida alcoólica ou para outros tipos de bebida no qual você deixe e queira que fique gelado durante horas. E aí, de repente, virou uma febre do copo Stanley, já reparou? Todos os lugares começaram a se vender o copo Stanley. E esses copos Stanley começou a ser vendido e começou a aparecer em camelôs, sendo falsificado. Mas também começou a aparecer em lojas, muito caro. Começou a ter promoções. Na Black Friday vai aparecer um monte. O que eu quero chegar não é criticar quem usa, não é isso. Mas a ideia trazida pelo Marcuse é que o capitalismo ele começa a criar alguns padrões de consumo. Por quê? Se as pessoas têm pouco tempo para refletir, pouco tempo para pensar, se elas têm pouco tempo, inevitavelmente, para de alguma forma aprender mais sobre o mundo, elas vão seguir o padrão que está sendo colocado a partir de todos. Então, se todo mundo compra esse copo, eu também vou comprar, porque deve ser bom. E isso vai servindo para quase tudo. Eu estou usando o exemplo desse copo só porque é uma coisa que para mim é muito marcante, porque eu lembro desse copo quando eu era criança, né, que esse copo existia para as pessoas faziam um acampamento e por aí vai, e do nada as pessoas começaram a usar em todo local. E isso é uma simbologia. Existem outras, tá? Existem várias outras simbologias de consumo que se tornam padronizações, porque, segundo Marcuse, o homem ele começa a trabalhar tanto, ficar tão estimulado a uma lógica única de vida, e ele começa a ter os mesmos estímulos vindo da mídia, que ele começa a criar padrões repetitivos para quem ele vai se tornar. Marcuse também fala uma coisa. Ele fala que esse homem unidimensional, que é esse homem que vive no capitalismo sem tempo para poder viver, é um homem muito conformado. E quando eu falo um homem muito conformado, é porque se cria um homem que, nada deixa ele revoltado. E quando eu falo que nada deixa ele revoltado, é porque é um homem que está exausto, está cansado. É um homem que não tem esperanças na mudança. Eu estava conversando outro dia com um moço que trabalha numa escola que eu trabalho, né? Ele trabalha na secretaria da escola que eu trabalho, e eu estava trocando uma ideia com ele, esse ano de eleições, né? E vai ter eleição para prefeito, vereador. Eu falei assim para ele, vai votar em quem, cara? O papo era sobre isso. Aí ele falou assim, voto não vou votar não. Não tem esperança que nada mude não, é sempre a mesma coisa. E veja bem, eu não tiro a razão dele, mas ao mesmo tempo, a gente não pode negar que esse sentimento que ele tem de conformismo é porque, na vida dele, ele está exausto. Ele tem outras coisas para se preocupar. Ele está preocupado com o salário dele, está preocupado com a família dele, está preocupado com as questões da existência dele. Ele está conformado. Ele vai aceitar passivamente o que vier, porque para ele está tudo bem, porque não é isso que vai alterar a realidade que ele está. Evidentemente, esse conformismo acaba por gerar nesse homem também uma perda de pensamento crítico. É óbvio. Esse homem começa, por não ter tempo, por tanto trabalhar, ser um indivíduo que não olha com criticidade para as coisas. Ele aceita, ele se conforma para com elas, tá? Deixa eu responder algumas perguntas aqui para não acumular. Nara, professor, quando você falou sobre controle, lembrei muitas ideias de Foucault. Teria alguma relação com o assunto de hoje? Não, Nara. Tá, sabe por que não? Porque o Foucault fala do controle, né, verificado por uma sociedade do controle, que quer o tempo todo moldar ao indivíduo. Esses caras estão falando do poder midiático, do poder dos meios de comunicação, né? Como que esses meios influenciam quem nós somos. Então é outro tipo de controle. É um controle midiático, né? E não um controle feito por toda a sociedade ou por uma coletividade da sociedade. Tá bom? Diretor, tem mais uma ali que tá com uma pergunta nova ali.
Júlia, professor, como fazemos para distinguir as ideias marxistas de críticas ao capitalismo como é estabelecido por Marcuse? Júlia, o Marcuse, ele é um autor inspirado em Marx. Você não precisa diferenciar. Né? O Marcuse é um autor que se inspirou em muitas ideias do Marx. O ponto é que o Marcuse está focando em uma coisa específica. O Marx estava focado em falar sobre a mais-valia, sobre os processos de ideologia, luta de classes. Marcuse foca em falar desse homem alienado que esse sistema criou. Tá? É o foco dele. E ele foca na questão midiática, que é um foco diferente do que o Marx tinha. O Marcuse está colocando para nós que esse homem que vive dentro de um sistema onde ele trabalha demais e por trabalhar demais ele tem pouco tempo para reflexão e o único momento que ele tem ali de inspiração ou de algum tipo de lazer é através da mídia, isso vai criando um homem unidimensional. Por que unidimensional? Porque ele tem uma única dimensão, uma única forma de ver o mundo, que é aquele padrão que a mídia vai criando a partir dos indivíduos, tá? E aí tem uma outra coisa importante, né, que a gente tem uma ideia que a tecnologia nos liberta, que a tecnologia é uma forma de libertar o homem, de gerar maior liberdade ao indivíduo. Marcuse vai dizer não, vai dizer que na verdade a tecnologia ela é uma prisão. Cara, eu estava hoje trocando uma ideia também com um aluno na escola que eu trabalho, e ele estava falando para mim assim: pô, Leandro, eu tô tentando estudar mais. Cara, eu aposto que vários de vocês aqui vão se identificar com isso. Olha só, tô tentando estudar mais, só que assim, toda hora eu quero mexer no celular, né? Toda hora eu quero, olhar o WhatsApp, ver o Instagram, ver o TikTok, ver os videozinhos lá, pá. E aí ele colocou um aplicativo que bloqueia o TikTok, que bloqueia o Instagram em algumas horas do dia. Um aplicativo que quando ele ficar mais de 10 minutos vendo alguma coisa, ele avisa pra você. Parece crack, já reparou? Virou droga. Porque assim, tem que ter alguém falando, não consuma, porque você não consegue parar sozinho. E é isso, a gente não consegue parar sozinho. Às vezes eu falo assim, cara, não vou usar o celular mais hoje. Do nada eu tô pegando, né? É droga, é crack, né? É isso, né? E isso mostra como a tecnologia, na verdade, ao invés dela libertar a gente, tá criando uma nova prisão. Tá criando um novo vício, né? Tá criando uma nova lógica viciante. E esse vício, gente, é um vício silencioso. Amplamente silencioso. A tecnologia, ela é um vício silencioso. Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho um sobrinho, e esse sobrinho passou o final de semana agora, né, lá em casa. E aí eu tenho um videogame. Eu tenho o Nintendo Switch, né? E aí ele foi lá em casa e ele queria jogar o videogame. Aí beleza, deixei ele jogar o videogame. E aí ele ficou jogando Mario Kart, né? Muito legal, Mario Kart, bacana. Só que ele jogou, de repente eu falei, cara, desliga aí, vamos lá, vai comer, não sei o que lá. E ele não conseguia ir comer, porque toda hora ele falava assim, ele queria voltar pra jogar, ele queria terminar rápido pra poder voltar. É crack, né? Televisão, videogame, celular, rede social, só que tem uma diferença fundamental. Tem uma diferença fundamental aqui a gente perceber que a diferença é que a tecnologia derivada das redes sociais, ela é uma tecnologia que dá pra gente resposta instantânea. Então não tem tédio. Você ficou entediado, passa pro próximo. Tá entediado, passa pro próximo. E você sempre vai ter respostas ali de alguma maneira que são respostas de algo que você gosta. Porque os algoritmos vão entregar para você coisas que você se interessa. Então a tecnologia, que era para ser um instrumento de liberdade, ela gera em nós um ciclo de consumo. Por quê? Para gerar em nós novas necessidades. E olha que o Marcuse é um cara que morreu nos anos 80, tá? Ele não viu rede social. Não viu. Ele não viu ver internet. Ele estava falando da televisão na época dele. Né? Da televisão, do cinema, do rádio. Mas a lógica se mantém. Os meios de comunicação vão criando em nós vontade de consumir e vão criando necessidades artificiais. Sabe por quê? Às vezes, eu só descubro que eu quero uma coisa quando eu vejo a propaganda daquela coisa. E isso me dá muito ódio. Porque eu penso assim, o que eu preciso hoje? Nada, eu tô bem, não preciso de nada. Mas aí eu vejo um vídeo de, sei lá, um novo abridor de garrafas incrível. Ou eu vejo um novo vídeo da bolsa, que caraca. Eu falo, agora eu preciso disso para viver. Minha vida não será mais completa sem isso. Ou seja, existe uma ideia de criação de necessidades artificiais, tá? O que você precisa, Renan? Fala aí. O que você vê esse dia que você precisa? Pra que você precisa de um copo que deixa a bebida gelada durante 6 horas, se você nem acampa nem nada? Não, eu fico pensando sempre uma coisa assim, eu não quero tomar, se eu tomar uma cerveja e eu quero que ela fique gelada 6 horas, o que é isso, gente? É para dar dengue no copo? Né? Não faz nenhum sentido, mas tá tudo bem, né? Nada contra o Stanley. Povo do Stanley, tamo junto, tá? Tamo junto. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Tem ali, diretor, ali em cima, depois da Júlia, tem pergunta? Tá. Vamos lá.
Show. É verdade, ainda a necessidade de saber de tudo que acontece, muito rápido, as redes trouxeram. Gostei do Marquinhos, vou usar na redação, boa. Cara, e assim, uma coisa pra mim que o Marquinhos mais acertou é que ele fala que esse homem dimensional, que somos nós, tá? Somos um homem, uma humanidade que cria necessidades artificiais. Cara, isso é muito doido, cara, porque a gente vai criando o tempo todo. A gente cria necessidades que a gente não tinha. Não tinha. A gente vê um vídeo novo no TikTok e fala assim, eu preciso disso pra ser feliz. Sem a droga desse objeto, E, cara, essa é uma necessidade que vai nos moldando, né? Alguém botou ali, é verdade. A Isabelle Rodrigo botou tablet com caneta. Outro dia eu tava numa turma, em um colégio que eu trabalho, e tinha uma menina com tablet, desenhando alguma coisa. Né? Desenho não, copiei na matéria. Então eu copiei na matéria, e aí eu falei assim, por que tu comprou isso aí? Aí ela, porque eu consigo estudar melhor com isso aqui. Aí eu falei, e o caderno? Aí ela, não, aqui é muito melhor. Eu falei, mas por quê? Ela, porque eu escrevo mais rápido. Eu falei, escreve mais rápido? Ela, porque é muito melhor pra organizar as coisas. Eu falei assim, organizar? Divisória, caderno. Não, mas eu boto em pasta. Eu falei, bota em pasta de quê? A matéria? Pra que você bota em pasta? E assim, a gente vai criando, a gente começa a defender a necessidade que a gente mesmo criou. E parece fundamental. Quer ver uma coisa? Essa droga desse relógio aqui, esses relógios, como é que chama isso aqui? Smartwatch. Esse relógio assim. Eu comprei a primeira vez e falei, não, vai ser muito útil na minha vida. Vai ser bom pra caramba. Né? Só que, gente, eu sou um sedentário horroroso. Eu não uso aqui pra nada. Eu uso aqui pra ver quantos andares eu subi no dia. Né? É pra nada. Mas eu criei que eu precisava. E ia ser muito bom na minha vida se eu tivesse. Né? Cara, isso vai o tempo todo acontecendo. O tempo todo acontecendo. Né? A gente vai criando necessidades novas que nós não tínhamos. Por quê? O homem unidimensional. Tá? Esse homem dominado pela tecnologia, né? Na verdade, a tecnologia ela não nos liberta, ela gera em nós novos desejos, novas jaulas, novas grades que nos comandam, tá bom? Você tá rindo de que ali? Você tá rindo do que eu falei do relógio? Né? O pessoal falando 10 minutos de cerveja no copo já é muito. O relógio foi algo que o capitalismo criou. Cara, total, assim, pelo amor de Deus. E, cara, eu sou muito influenciável, assim, eu sei o quão otário eu sou, o quanto eu caio nessas coisas, assim, e depois fico me culpando por ter caído, né? Mas acontece, todo mundo que cai também, todo mundo que é meio otário, todo mundo é, né? O capitalismo faz isso com a gente, né? Ali, ó, a outra ali, eu comprei um multímetro e nem sou pedreiro, muito bom, né? Olha lá, eu sou assim com o meu relógio, vamos lá, vamos seguir aqui. Uma outra coisa importante é que esse homem unidimensional, né, que a gente está colocando aqui pelo Marquise, né, ele é um homem também que, segundo a visão trazida pelo Marquise, é um homem que vai sendo reprimido, né? Eu falei para vocês sobre isso, né? Ele é um homem que se reprime porque, na verdade, ele não tem tempo para poder fazer o que quer. Vou dar um exemplo. Eu adoro esportes. Adoro. Principalmente assistir, mais do que jogar. Mas eu gosto de esporte, sempre gostei, né? E eu gosto de jogar futebol com amigos, eu gosto de, sei lá, de esporte de forma geral. E eu toda semana falo, não, vou começar um esporte, vou quando eu era pequeno eu jogava judô, não, vou voltar pro judô, vou fazer um esporte. Faço nada. Por que eu não faço nada? Porque eu chego em casa cansado do trabalho. Ou seja, eu vou reprimindo meus desejos. Aquelas vontades que você sempre teve, você vai guardando, né? Você vai escondendo elas, né? E aí tem uma coisa importante a gente entender, que a gente fica se prometendo sempre um dia suprir o nosso desejo. Mas o capitalismo não deixa. Eu adoro quem fala pra mim assim, e essa frase eu ouço muito como professor de filosofia. Eu adoro filosofia, mas não vou fazer filosofia não, sabe? Eu vou fazer engenharia, medicina, direito, e aí depois, quando eu estiver já aposentado, bem de grana, aí eu vou fazer filosofia. Vai nada. Vai fazer nada. Tá? Não vai. Desculpa o teu sonho, não vai fazer. Não vai fazer porque você vai estar cansado, você vai querer dormir. Você vai querer jogar dama na praça. Né? Você não vai fazer. Porque a verdade é que o capitalismo, segundo Marquise, ele vai nos exaurindo, que você só quer descansar. Você quer sentar na televisão e ficar com o controle remoto assim, ó, igual um vegetal. Né? Porque é isso, né, que ocorre dentro desse nosso processo. E uma outra coisa que ele coloca, que é a falsa liberdade. Eu já falei da falsa liberdade anteriormente, mas eu vou repetir agora. A gente se sente livre. A gente se sente livre. Você para pra ver Netflix, tem 1000 filmes. Tu fala assim, cara, eu sou livre pra escolher. Só que você fica 20 minutos ali tentando escolher, não escolhe nada e desiste. Sabe por quê? Você quer ter a sensação de liberdade, mas no final
não é aquilo que é livre para você, não é aquilo que te dá realmente a liberdade, porque você está só seguindo um sistema já existente, só vivenciado, tá? Vamos lá. Lorena, como se o vegetal assistisse televisão. Você entendeu, Lorena? Você entendeu. Emanuel, amanhã eu estudarei mais do que hoje. Vai sim, vai sim. Tomara. Daniele, nem sabe sobre esse copo. Daniele, sorte sua. Você não sabia? É bom. Tira da sua mente isso. Essa informação inútil que eu tô te dando aqui agora, a primeira mão, tá? Alguém por aí deve ter esse copo. Qual professor por aí deve ter esse copo? Arthur deve ter um copo desse. Arthur tem cara de ter um copo Stanley. Diego Dias tem com certeza um copo Stanley. Eu tenho. Perguntem pra amanhã pro Diego. Amanhã é o Diego? Na terça? O Diego deve ter com certeza um copo Stanley. Sem dúvida. Mais de um. Mais quem que deve ter? Acho que Arthur e Diego são bons nomes para ter um copo Stanley. Né? É bem provável que tenha. Né? Carol vai entrar hoje, né? Carol deve ter um copo Stanley. Né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. E aí, vamos fazer uma questãozinha? Vamos ver como o Marcuse cai na prova, tá? Questão do Enem 2018, que fala pra gente o seguinte. A maior das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se, amar e odiar o que os outros amam e odeiam pertence a essa categoria de falsas necessidades. Tais necessidades têm um conteúdo e uma função determinada por forças externas, sobre os quais o indivíduo não tem controle algum. Segundo Marcuse, um dos pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt, tais forças externas são resultantes de... Então, olha o que ele falou para você, né? Que existem em nós necessidades. Mas ele também vai dizer que existem necessidades que você não tem controle. Nós não conseguimos controlar. Elas estão sobre nós, gerando necessidade sobre nós. E ele pergunta, o que gera essa necessidade? O que traz, segundo Marcuse, essa necessidade que a gente de alguma forma perde o controle? Letra A. Aspirações de cunho espiritual. É Deus. É Deus que mandou você comprar o copo Stanley. Não, gente, não é. Né? B. Propósitos solidários de classe. Então, vou comprar o copo Stanley. Quero ser solidário com o meu amigo que também tem. Não, não é isso. C. Exposição cibernética crescente. É verdade a letra C? É. Mas tem uma coisa. O texto está perguntando o que gera o resultado disso. A exposição cibernética é uma verdade, mas o texto não falava sobre isso e o Marcuse não foca, né, diretamente sobre esse processo. O gabarito vai ser D. Por que D? Interesses de ordem socioeconômica. Existe um estímulo a você comprar o copo Stanley, é só um exemplo, porque existe um estímulo a um interesse econômico. Existe um interesse econômico para que você compre aquele produto, para que você possua aquele produto, tá? Até porque vale lembrar que o Marcuse nem vivia na época da internet, tá? Eu dei a internet de exemplo. Você tem que pensar que ele vivia na época da televisão, tá bom? E a televisão só manteve um padrão de tentar estimular vocês a consumirem a todo tempo. Beleza? Mais uma questão. Essa aqui é da Unesp, em São Paulo, tá? Olha o que ele fala. Os meios de transporte e comunicação em massa, as mercadorias, casa, alimento, roupa, a produção irresistível da indústria de diversões e informações trazem consigo atitudes de hábitos prescritos, certas reações intelectuais e emocionais que prendem os consumidores mais ou menos agradavelmente aos produtores, e através destes ao todo. Os produtos doutrinam, manipulam, e ao ficarem esses produtos benéficos à disposição de um maior número de indivíduos e de classes, a doutrinação que eles portam deixa de ser publicidade, torna-se um estilo de vida. Cara, isso aqui é muito verdade, né? O produto é um estilo de vida. Você compra algo que vira um estilo de vida, né? O consumir vira um estilo de vida para o indivíduo. Marcuse critica o modelo de produção da sociedade industrial, que, segundo o texto, se expressa na letra A, manipulação pela propaganda de consumidores e produtores. Por que que não é essa? Por mais que eu sei que tem gente aqui que tentou e teve uma vontadezinha danada de marcar essa letra A. Porque olha o que fala a letra A. Que ele critica o modelo de produção da sociedade industrial que, segundo o texto, se expressa na manipulação pela propaganda de consumidores e produtores. Repara, né? Eu estou manipulando o produtor? Não. Eu manipulo o consumidor. Quem está produzindo quer ganhar dinheiro. Quem está produzindo quer enriquecer. Quem está produzindo quer grana, tá? Quer grana. Até aqui, ó, tava lindo, gostosinha a letra A. Mas produtor não, tá bom? B, defesa pela publicidade de valores masculinos e patriarcais.
Não, ninguém falou de questão masculina, patriarcalismo. C. Substituição da pureza do artesanato pela ganância da fábrica. Pureza do artesanato é fofo, né? Mas não é o ponto do Marcuse também. D. Alienação do trabalhador provocada pelo trabalho fabril. A D tá certa, tá? Só que a D tem um problema que ela tá certa, mas não tem a ver com o texto. O texto tá falando de outra coisa, tá falando da publicidade. Letra E. Imposição cultural de hábitos e atitudes individuais. Ou seja, se impõe uma cultura de um hábito de consumo. Letra E, aqui no caso, tá? O chat todo ali eu vi, tá? O pessoal apagou, mas eu vi. O pessoal ali, letra A, letra A. Caiu aqui o produtor, ferrou vocês, tá? Vamos falar do próximo autor, tá? Vamos falar do autor agora, que é Walter Benjamin. Cara, Benjamin é um autor genial, um autor muito culto, muito inteligente, mas que morreu jovem, ele morre com 48 anos de idade apenas, né? Benjamin é um autor também da escola de Frankfurt, né? Também um alemão aí no caso. E o Benjamin, ele é um cara que dentro do vestibular tem um conceito dele que cai, na verdade dois, é que são dois conceitos conectados, tá? E é sobre esse conceito que eu vou falar com vocês na aula de hoje, que é um conceito que vem desse livro aqui. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. E aí deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu, Leandro, eu gosto de ciências humanas. Então, questões históricas, cara, me encantam, né? E aí, há uns anos atrás, eu fui na Argentina, né? E na Argentina tem um museu lá, que é um museu de arte latino-americana, chamada Malba. É um museu na Argentina, em Buenos Aires, né? E lá nesse museu tem um quadro que é o Abapuru. Sabe qual quadro é esse, da Tarsila do Amaral, Abapuru? Cara, eu vejo esse quadro, quem não viu, joga no Google, é Abapuru, Tarsila do Amaral. Esse é um quadro aquele do pezão gigante. Cara, eu vejo esse quadro desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança eu vejo esse quadro nos meus livros de geografia. Desde que eu sou criança eu vejo esse quadro nos meus livros de história. Desde que eu sou criança eu vejo esse quadro na televisão. E aí, eu fui nesse museu para ver o quadro. Chegando lá, tava lá o quadro. O quadro original, né? E aí, quando eu fiquei olhando aquele quadro, eu falei, caraca, é o quadro. A Tarsila do Amaral pintou ali, ela encostou ali, esse quadro tá na minha frente. Eu fiquei assim, olhando pro quadro. Meia hora, babando assim. Falei, caraca. Só que eu tinha visto aquele quadro 20 vezes na minha vida. 30, 50, 100. Por quê? Alguém tá perguntando, foi parar na Argentina, cara. Um colecionador argentino comprou, ele fica na Argentina. E aí eu ficando naquele quadro, falei assim, meu Deus do céu, né? Só que repara, aquele quadro, eu já tinha visto várias vezes na minha vida. Em livros de história, de geografia, na televisão, na internet. Porque aquele quadro, especificamente aquele, me gerou algum tipo de fascínio. Repara que podiam ter me enganado, tá? Podiam ter colocado um quadro falso ali. Eu ia ficar igual um otário também. Porra, incrível, né? Sabe por quê? Porque aquele quadro, ele tem uma coisa que o Benjamin chama de aura. O que é a aura? A aura é quando uma obra de arte ganha a perspectiva de uma qualidade única, de uma qualidade exclusiva. Quer ver um exemplo? A Mona Lisa. A Mona Lisa, ela tá lá no Louvre, na França. Eu nunca fui em Paris, mas eu sei que ela tá lá, né? E ela tá lá no Louvre, na França, em Paris, e as pessoas ficam lá tirando foto, não sei o que lá. Só que assim, Mona Lisa tem um monte aí, ó. Na casa da minha avó tinha uma Mona Lisa no corredor. Juro pra você, minha avó tinha imprimido uma e tinha no corredor da casa da minha avó, né? E tem Mona Lisa de todo jeito aí pra tu. Mas aquela é outra. Por quê? Qual o grande ponto? O Benjamin vai dizer que a obra de arte ela tem uma aura. A aura é tudo que envolve, como se fosse uma áurea, né? Ela tem uma perspectiva inigualável, única. Só que o Benjamin vai dizer que essa aura que existe na obra de arte, essa coisa incrível, de autêntica, de ser a única, a verdadeira, vem se perdendo. Por quê? Porque o Ben vai dizer que hoje em dia existe um processo de reprodutibilidade técnica, que é o processo de a gente poder reproduzir a mesma obra de arte incessantemente, em todo lugar. Eu vou colocar a Mona Lisa com um óculos de 3D aqui, eu vou colocar a Mona Lisa preto e branco, vou colocar ela com um cacto do sertão, vou colocar ela colorida, vou fazer ela por IA. Tá tudo certo, vou colocar ela em desenho animado, vou meter ela com papel higiênico na mão dela e uma máscara. E é a Mona Lisa. Então eu reproduzo tanto aquela mesma obra que ela perde a aura. Ela perde um pouco do aspecto de ser incrível. Você banaliza, você naturaliza. Então o Benjamin está dizendo o seguinte, que a mídia, os meios de comunicação, a internet,
Eles fizeram que a obra de arte perdesse o sentimento e a essência de exclusividade. Ô, Leandro, Oi. como diz aquela música que você escuta tanto, que uma hora tu não aguenta mais ouvir? É tipo isso, né? A música é incrível, mas ela perde a aura. Ela perde a aura porque ela foi reproduzida em excesso, né? Ela é reproduzida de tal maneira que ela banaliza, né? E serve para música, como o Renan falou, mas serve para filmes, serve para obras de arte, serve para tudo, né? Você cria uma perspectiva que é a mídia consegue fazer um processo de pegar algo e naturalizar a tal ponto, banalizar a tal ponto que aquilo vira mais nada. Aquilo se torna algo irrelevante, né? Eu peguei o exemplo da Mona Lisa porque é um exemplo muito forte, né? Mas a gente pode fazer com outras obras, por exemplo. E aí, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom desse processo é que, de fato, mais pessoas vão conhecer a arte. Talvez ninguém nem conhecesse quem é a Mona Lisa se não houvesse essa possibilidade das pessoas reproduzirem as coisas em looping. Antes, a arte era algo muito mais exclusivo, muito mais de alguns. Hoje ela é algo mais amplamente divulgado, mas não é isso só de bom. Essa é a parte boa. A parte ruim, segundo Benjamin, é essa perda da áurea, essa perda dessa perspectiva de exclusividade, de unicidade, de algo incrível. Quer ver um exemplo, cara, que eu adoro? Sabe aquele pintor brasileiro que faz sucesso, que é horroroso? De quem é fã, desculpa. É o Romero Brito. Meu Deus do céu. Aquela arte feita no Paint. Então, quem gosta, perdão, tá? Romero Brito, tamo junto. Aquilo ali se tornou mais irritante para muitas pessoas porque tá em todo lugar. Tá em todo ambiente. Você vê, vai no dentista, tá lá um quadro do Romero. Tu vai na farmácia, tem lá um quadro do Romero Brito. Porque banalizou. Então, mesmo que fosse algo exclusivo, perde a aura, se banaliza, se naturaliza aquele processo. E aí tem uma coisa que o Benjamin vai dizer que isso gera um impacto na nossa experiência estética. Como assim um impacto na nossa experiência estética? Você tira a arte do seu contexto, logo você passa a valorizar menos a arte. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de alguns pintores. Um pintor que eu gosto é o Van Gogh, né? E aí um dia eu tava no Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, e passou um ônibus e tinha uma propaganda atrás do ônibus assim, Exposição Van Gogh. Aí eu, caraca, vai vir uns quadros do Van Gogh no Brasil? Aí eu, brabo, eu vou lá. Aí eu pensei, vai ser aonde? No Museu de Arte Moderna? Vai ser aonde? Pô, vai ser no Museu de Arte Contemporânea? Vai ser aonde a exposição? Pô, vai ser na Biblioteca Nacional? Aí eu fui no Google. Exposição Van Gogh Rio de Janeiro. E tava lá, Barra Shopping. Pra quem não sabe, Barra Shopping é um shopping que fica aqui na parte rica da cidade do Rio de Janeiro. Barra Shopping. Vão colocar os quadros do Van Gogh no Barra Shopping. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, irmãos, vou ver, né? Tudo bem, é no shopping, mas eu vou ver. Comprei, sou um otário. Não pesquisei e comprei. Caro, tá? Era papo de R$70. Comprei. Cheguei no Barra Shopping. Já é longe da minha casa pra cacete, mas cheguei no Barra Shopping. Vou lá, vou ver a exposição. Não era uma exposição. Os quadros de Van Gogh não estavam lá. Eles pegaram os projetores gigantes, tipo projetor de cinema, colocavam as telas do Van Gogh na parede, no teto, no chão. Né? Exposição interativa de Van Gogh. Repara, você banaliza a obra de arte. Você torna a obra de arte nada. Você torna a obra de arte algo descontextualizado, fora do padrão, fora da norma, fora do contexto histórico em que ela vivenciou. Logo, a experiência estética de consumir a arte se torna outra. A experiência estética se torna muito mais banal, muito mais frágil, muito mais fraca. Tá bom? Questãozinha, vem pra cá. Referindo-se a Walter Benjamin, a filósofa Jeanne Maria Gagnebin afirma que seu primeiro texto traduzido no Brasil foi a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O ensaio introduz hipóteses essenciais para uma teoria da arte contemporânea, marcada, segundo Benjamin, pela reprodutibilidade técnica. É central na fotografia e no cinema que abole progressivamente a aura da unicidade e de autenticidade da obra de arte. Sobre o conceito benjaminiano de reprodutibilidade técnica, é correto afirmar que, letra A, doravante não podemos mais distinguir entre as obras imagéticas, autorais da tradição, as que são autênticas ou não. O ponto aqui é que não dá para distinguir.
Dá pra distinguir, ué. Eu sei que a original tá lá no Louvre. O original tá lá em Londres. Eu consigo distinguir. O ponto é simplesmente que você perde a ideia de exclusividade. B. As obras cujas técnicas de reprodução são também técnicas de produção não possuem mais autores nem contexto histórico. Claro que tem autor. Claro que tem contexto. Só está sendo tirado desse contexto e tirado desse autor, tá? C. Suas obras diferem das tradições porque a diferença destas últimas não testemunham uma transmissão cultural. É isso, é. Eu pego obras aleatórias que não tem nenhuma transmissão cultural histórica e reproduzo como se fossem a realidade humana. Beleza, galera? Meus queridos, não sejam otários igual a mim. Não vai à exposição de Van Gogh no shopping. Abraço, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.